Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recomendação que guardo de tua fé sem fingimento, e mesmo que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Verso 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, igreja? Glória a Jesus. Bom, essa é uma mensagem bem direta, bem profunda, e ele começa trazendo a todos nós uma palavra que no grego quer dizer animênisko. E aí você pergunta, que goiaba é essa? O animênisko, ele quer dizer, eu te admoesto. E aí você pergunta, o que ele quer dizer? Eu quero te relembrar, pôr na sua memória. É essa a definição correta dessa, a melhor tradução para isso. Então eu quero trazer a você, eu quero te relembrar. Eu quero que você coloque na sua memória, mas que você faça isso de uma forma piedosa. Olha que profundo e que lindo, que completo. Não é verdade? Então eu vou falar algumas coisas, mas eu quero que você, de uma forma piedosa. O que é uma coisa piedosa? É com carinho, com amor. Então eu vou fazer uma exortação, mas eu quero que você pegue essa exortação com amor. Então cabe ele ficar chateado, triste, com raivinha, de biquinho? Não, porque se ele fizer isso, ele está pecando. Porque o pedido que o apóstolo Paulo fez para ele é o quê? Que você faça isso animnesco. Traduzindo, você faça isso entendendo que há uma reflexão para você, mas essa reflexão tem que ser com doçura, com carinho, com amor. Amém? Então, o que ele traz aqui nessa demonstração? Duas coisas. Ele traz a memória nesse versículo, nesse capítulo, perdão. A nossa herança precisa ser colocado, ser trazido para a gente refletir. Segunda coisa, a nossa responsabilidade cristã. Então ele está trazendo para o seu discípulo, para um dos pastores da igreja local, uma reflexão dupla. O que eu vou começar a tratar com você a partir de agora, você precisa trazer de duas formas. Você precisa entender que o que você está fazendo está trazendo a você uma herança, e o que você está fazendo vai trazer sobre você uma responsabilidade. Porque você está à frente de vidas. E falando em estar à frente de vidas, eu e minha esposa ontem nos deparamos com uma situação dividida, né, de uma pastora sobre uma outra pastora, sobre uma outra igreja, para nós como pastores. Né? Então, são três amigos pastores, né, três pessoas que professam não somente a mesma fé, mas têm intimidade entre elas. Então, foi trazida uma coisa triste que um dos pastores estava enfrentando sobre uma questão de esvaziamento da igreja. E aí você fala, o que aconteceu? Uma decisão errada de uma pessoa da liderança da igreja, onde agiu de uma forma, como é que eu vou dizer? Qual seria a melhor forma de encaixar isso? Não vigiou plenamente. Essa pessoa não vigiou plenamente, permitiu que a alma dele fosse tocada, trazendo atitudes errôneas. E o que aconteceu com isso? Posteriormente, o Espírito Santo se moveu na vida dele, trouxe uma reflexão a ele, ele buscou o perdão do Senhor e se reintegrou ao corpo de Cristo. Aí você fala, uau, então tudo perfeito. Não, não está tudo perfeito. Porque nesse momento, algumas pessoas que estavam olhando para ele, como Deus trouxe uma revelação da praia, ele estava dentro da água e algumas pessoas passavam pelo calçadão, outras estavam na areia, algumas até dentro do mar. E de repente, quando viram ele tomar um caixote, falaram, ele não sabe nadar.
E se ele não sabe nadar, não tem como ele nos liderar. E, infelizmente, muitas pessoas acabaram saindo, talvez até prematuramente, dessa igreja. Então, eu quero dizer para você que muitas pessoas agem por impulso, vendo falha na alma de outras pessoas, acabam tomando decisões erradas na alma. E qual é o resultado disso? Vitória no corpo de Cristo? Edificação da igreja? Fortalecimento da noiva? Não. Porque nós sabemos que quase todas as vezes... não, deixa eu até melhorar. Que de repente eu sou um pecador e eu vou confessar agora, né? Quase todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida com a alma, com as emoções falando mais alto, quase 90% delas eu me estrumiquei. Quase 90% delas eu me machuquei, me magoei, me arrependi. Será que isso é só comigo ou acontece com vocês também? De repente, é só eu, né? De repente, vocês, como eu disse, algumas pessoas aqui são mais evoluídas do que eu, então, de repente, eu não tomo decisões na alma, eu tomo decisões no espírito, eu busco no Senhor centrado, eu sou centrado. Eu não, às vezes, diante das intempéries da vida, das vezes que você apanha, né, existem coisas que você vai amadurecendo com o passar do tempo. Você já não age como menino. Então, você já olha e fala, opa, eu já errei nisso aqui. Ou em outras vezes você olha e fala assim, eu conheço alguém que errou nisso aqui. Então, eu vou decidir não fazer o mesmo. Então, eu vou por um caminho diferente. Então, nessa história que nós falávamos, infelizmente, nós passávamos na igreja e vimos que a igreja estava vazia. A gente olhou e falou assim, puxa vida. O Espírito Santo se moveu diante do erro, mas algumas pessoas agiram prematuramente. Isso é muito triste. E Paulo fala a Timóteo, como um líder, exatamente que ele precisava tomar a rédea das suas emoções. Poxa, pastor, por que você está falando isso? Porque ele começa aqui no versículo 4 dizendo o seguinte, lembrando das tuas lágrimas. Sabe, às vezes a gente olha os heróis na Bíblia, os pastores do Novo Testamento e fala, uau, são pessoas fantásticas, pessoas fortes, né? Aqueles caras que só falta botar a capa e a cueca por cima da calça para sair voando. Porque tem uma coisa interessante, por que super-homem usa a cueca por cima da calça? Mas, pula essa parte aí, mas eu fico me perguntando, quem nunca pensou, será que se eu fizer isso, eu vou voar também, né? O pessoal da minha geração tinha menos tempo no videogame e mais tempo para brincar. Aí, às vezes, o cara olhava assim num parapeito assim, quem nunca, né? Quem nunca criado num subúrbio da Leopoldina ou numa Zona Oeste, fala assim, lá embaixo tem 2 metros de areia que o caminhão derrubou, eu tô aqui na laje, quem nunca? Vou voar, meu amigo. Se eu não voar, eu caio na areia, mas que quando pulou, pensou que sairia voando, né? Mas essa geração agora só sabe do videogame. Eu vi minha filha ontem brincando de pique-esconde no videogame. Eu falei, caramba, cara, ela não, vou me esconder, já escolhi o esconderijo. Como assim? Já escolhi o esconderijo, dessa vez eu vou ganhar. Eu falei, pô, como assim, minha filha? Não, que eu tô brincando de pique-esconde com meus amigos. Eu falei, meu Deus do céu, onde chegamos, né? Mas continuando. Às vezes você não sabe o que tá acontecendo com teus filhos. Eu fico ali de olho, eu fico perto. Mas, marcação pertinho para saber o que tá acontecendo. Então, Paulo tá falando que ele estava lembrando das lágrimas de Timóteo, traduzindo. Tem momentos na nossa vida que nós estamos mais fragilizados. Há momentos na nossa vida que nós tendemos a sentir mais dor. E é exatamente em cima disso que eu coloco o título da mensagem dessa noite de Levante a sua guarda. Nesse momento da história, eu espero que se você ver essa mensagem daqui a 2 semanas, isso já não seja mais uma verdade, em nome de Jesus. Mas agora, eu estou com uma inflamação de tendões, por causa da brincadeira do meu esporte favorito, que eu gosto muito de praticar. Então, por causa desse esporte, eu acabei arranjando uma lesão nos tendões, e esse esporte não é tênis. Você fala, é tênis. Tênis normalmente dá muita lesão, né? Inflamação de tendões, né? Então, o que acontece? Pela questão da dor, quando eu monto a guarda, qual é a tendência? A tendência é diminuir a pressão sobre a escápula, não é isso? E aí o que diminui a dor? A clavícula diminui a dor. Então a tendência para que você sinta menos dor é a sua guarda ficar mais baixa. Então eu preciso decidir, ou eu luto com a guarda mais baixa para sentir menos dor, ou eu administro a dor da inflamação
e evito a dor do nariz quebrado, né? Do galo na cabeça, do maxilar fora do lugar. Então, são decisões de dores que você precisa decidir. Você precisa decidir qual dor eu prefiro sentir. Eu prefiro sentir a dor da inflamação e proteger com a minha guarda o meu rosto, ou eu prefiro abaixar a guarda e não sentir a dor e deixar toda a minha face exposta? Aí você pergunta, por que você está fazendo esse paralelo com o boxe? Porque é simples assim. Muitas vezes você acaba tomando decisões na vida que te trazem um certo incômodo, mas esse incômodo é verdadeiramente menor do que se você baixar a sua guarda, do que pode vir a acontecer numa segunda instância. E aí você vê a Bíblia falando sobre setas que são lançadas contra nós, contra os servos do Deus Altíssimo. Setas. Então setas são pequenas, né? Pequenas agulhadas. Aí você pensa que a tendência é você fazer o quê? Aquele ai, né? E quando você faz aquele, entre aspas, ai, é onde você tende a baixar. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar, mesmo que esteja doendo, para que você possa se manter emposturado. Mesmo que as lágrimas estejam vindo aos seus olhos, eu quero convidar você a não desistir. Mesmo que as coisas possam não estar ocorrendo da forma que você planejou, eu quero falar, não pare. Porque nós não podemos ser contados entre aqueles que começam, porque começar uma obra, todos podem começar. O grande mistério está em completar o chamado que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. E aí você pergunta, mas pastor, eu não tenho chamado pastoral. E eu pergunto a você, será que essa mensagem se resume a um chamado pastoral? Será que quando eu estou falando isso eu não posso encaixar plenamente numa formação universitária? Eu não posso encaixar plenamente numa preparação para um concurso? Será que eu não posso encaixar plenamente a um filho que está sendo, né, gerado, ou até mesmo um filho já gerado, já nascido, e que está se preparando para um dia ser marido ou esposa, ou uma filha que vai ser esposa de alguém? Será que eu não tenho uma grande... Será que como profissional eu não tenho algo que eu penso como sendo o lugar que eu vou chegar no momento da minha aposentadoria e eu preciso trilhar um caminho para chegar a isso? Será que isso não se encaixa também sobre os dons espirituais que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Ou tem falado que quer derramar sobre a minha vida? Traduzindo, essa palavra se encaixa em diversos aspectos diferentes para todos nós. E nós precisamos o quê? Manter a nossa guarda alta. Nós precisamos manter um estado de alerta, um estado de atenção. Pois bem, Paulo vai mais além, porque ele fala, eu lembro dessas suas lágrimas. Mas sobre você tem uma coisa especial. E ele traz exatamente essa reflexão. Porque no versículo 6 ele vai falar, por essa razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Algumas pessoas não entendem plenamente o português disso aqui e acabam confundindo. Se você pegar outra tradução, você vai ver que a gramática está trazendo entre vírgulas ali, as orações de uma forma mais explicada, né? Mas o que ele está dizendo? Em dado momento, na carreira de Timóteo, foi feito o quê? Uma imposição de mãos sobre ele. E nessa imposição de mãos sobre ele foi derramado um dom espiritual. Foi derramado um serviço, foi derramado uma expectativa, foi dada uma capacitação para ele. Tanto que ele era pastor da igreja local. Paulo falava de uma forma apostólica para um pastor da igreja local. Então existia um dom sobre ele, uma capacitação sobre ele. E esse dom foi derramado através do quê? Imposição de mãos. Porque nós, inclusive a nossa igreja, acredita exatamente que Deus se move através de muitas formas, inclusive de imposição de mãos. Nós acreditamos nisso. Na unção com óleo, nós acreditamos na imposição de mãos, nós acreditamos nas coisas que estão escritas na Bíblia. Então Paulo fala para eles, você tem um dom. Esse dom, eu mesmo impus as mãos sobre você. E é notório que esse dom existe em você. Mas ele está falando aqui sobre a questão de reavivar, é que Paulo vai voltar e impor as mãos novamente, como se fosse aquela centelha, quem tem fogão elétrico, quem tem aquecedor a gás, né? Que você aperta o negócio e faz um clec, essa faísca e acende o fogo. É isso que Paulo está falando? O que Paulo está falando aqui, gente? Que você já recebeu isso. E agora você precisa buscar o reavivamento daquilo que já é seu. Agora não está mais comigo fazer isso.
A minha função era escolher a pessoa certa, buscar no Senhor discernimento, uma vez recebida, ministrar sobre a tua vida e impor as mãos sobre você. Agora você recebeu esse presente é seu. E você tem que fazer o que com ele? Você precisa cuidar dele. Você precisa trazer ele, o quê? Com um renovo espiritual. Você precisa cuidar do reavivamento dele. Porque a grande questão, e aí que eu achei lindo, como eu falei para vocês aqui no começo, que o Espírito Santo tinha ministrado para mim sobre o texto e mandou quando eu chegasse em casa, eu estava em São Paulo, então quando você chegar em casa, você vai pegar eu tenho, mas sei lá, eu perco às vezes a conta de quantas coisas a gente tem aí para a glória do Senhor. Né? São muitos anos de investimento em biblioteca. Então, mais de 400 livros que você tem, você vai nessa enciclopédia. Eu falei, glória a Deus. É assim que é bonito, né? O Espírito Santo fala, revela e ainda manda, tá? Só faltou dar a página, né? Aí eu, fui lá, peguei em casa, entendi. Porque tinha termos no grego que iam aumentar a profundidade disso que estava sendo dito. Falei, glória a Deus por isso. Agora eu entendi, Senhor. O Senhor ministrou meu coração, mas precisava ter um algo a mais. Por quê? Esse algo a mais é para ser dividido com a igreja. Então, como eu falei, eu já tinha recebido primeiramente a minha parte. Então, quando ele fala aqui do reavivar, no grego ele está falando sobre o reacender. A tradução do termo é reacender. Você precisa reacender isso, você precisa aquecer, reaquecer. O que o apóstolo Paulo estava dizendo de uma forma brilhante para a igreja? Que mesmo grandes líderes podem deixar a coisa apagar. Mesmo obreiros excelentes podem deixar a coisa apagar. Mesmo irmãs do círculo de oração podem deixar a coisa apagar. Você pode ter tido grandes experiências, e aí eu não duvido nada que Timóteo teve grandes experiências. Se você duvida, vamos fazer o seguinte, a gente tem duas opções, né? Ou chegar naquele dia do juízo, antes de você ir para o inferno, falar assim, mas eu quero só fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Timóteo, aí você pergunta, né? Ou a segunda opção é de vencer, chegar na eternidade, teremos um banquete com o Senhor, né? Passaremos a eternidade do lado dele, e aí você, na eternidade, você acha Timóteo. Timóteo, queria te perguntar aí, cara. Estava escrito lá você passou por isso? Não, você passou por dificuldade lá ou não passou? Você pode perguntar diretamente a ele. Então você tem opções aí ou na eternidade, que é onde eu pretendo sentar com algumas pessoas e tirar. Né? Uma vez eu estava conversando isso com o Kleber, né? O que você pretende perguntar para alguém na eternidade? Quem você quer? Não, eu quero chegar lá e perguntar para Paulo aquela situação, tal, que aconteceu, não sei o que. Não, João, cara, aquele negócio do barril de óleo, eu quero perguntar com... Então tem algumas... Azaf, eu quero bater um papo com o Azaf lá para saber, né, as notas que ele... Então, se você não fez isso, eu quero convidar você a fazer. Porque a palavra fala que nós vamos passar a eternidade com essas pessoas. Então vai ter tempo para a gente conversar, para tirar dúvida, para questionar, para dividir experiências, para falar, cara, aquilo que você escreveu, que você falou, teve uma situação na minha vida. E aí também ele vai poder te ouvir. Que aconteceu isso. Com a graça do Espírito Santo eu fui iluminado. Sabe? Essa é uma boa expectativa que nós temos a criar. Porque nós estamos pagando o preço exatamente para isso. Para estar na eternidade com o Senhor. Amém, igreja? Então ele fala, por essa razão eu vou te demonstrar que você precisa reavivar. Você precisa colocar fogo. Você precisa reaquecer. E eu pergunto, tem palavra à toa na Bíblia? Por que Paulo escreveu isso aqui para Timóteo? Porque ele estava desanimando. Porque ele estava apagando. Pastor, que é isso? Que isso? Não, lê a Bíblia. Por que Paulo ia chegar e ia falar, Timóteo, eu impus as mãos sobre você, você tem que reavivar esse dom. Timóteo, eu contemplei quando você estava chorando. Porque ele estava triste, porque ele estava desanimado. Porque ele estava baqueado. E aí você pergunta, qual é a característica, qual é a expectativa disso ter acontecido? E aí sim, a gente vai entrar. Sabe, você entrar no ministério, você normalmente enfrenta algumas guerras. E eu te digo que não é fácil manter a chama acesa. Por que não é fácil? Por causa das quantidades de dificuldades que nós enfrentamos. Só que nós não enfrentamos uma situação de forma linear.
Quem aqui já viu aqueles filmes de guerra, né, antiga, né, que tinha cavalaria, que tinha infantaria ali, bem, né, tinha ali o pessoal que ia marchando com espada, aí tinha aquele pessoal que estava do outro lado, gritando, né, tipo parada de medieval, de exército romano. E aí quem já viu eles pegarem a cavalaria e fazer o quê? Cavalaria? Vocês vão fazer o seguinte, o pessoal da cavalaria é o pessoal da falsidade, né? Então o pau tá quebrando, ó, você vai na falsidade. Você vai lá pela lateral, não é isso? E vai flanquear. Não é isso? Vai flanquear. Quando a pancada estiver comendo, que você sentir que tem um buraco, ou pela esquerda ou pela direita, a gente vai falar assim, ó, hoje é mais fácil, né? Que o cara pega o rádio, antigamente tinha que ser bandeira, fumaça, tinha as codificações, por quê? O cara levantava lá as bandeiras, lá fazia uns códigos de bandeira, e aí o povo já, ó, flanqueava pela esquerda ou flanqueava pela direita. Então a gente vai forçar aqui a posição dele. Quando abrir um buraco, o que vocês têm? Entra com a cavalaria, entra no meio deles. E aí vai desestruturar, porque eles vão sofrer um ataque pelo lado que eles estão mais fracos. Não é assim? Ó? Nós temos aqui um especialista nisso, formado em uma faculdade de combate, né? Tem um nome lá, faculdade, né? Artes militares, não tem um... Ciências Militares é o nome da faculdade. Temos uma pessoa aqui com essa faculdade. Então, se eu estiver falando errado, ele pode fazer sinal ali que está errado, que eu já corrijo enquanto edita. Mas é esse o objetivo. E quando a gente fala no ministério, é exatamente isso que acontece, porque muitas vezes você está trabalhando, se defendendo de um lado, e aí vem um contra-ataque para uma situação onde você menos espera, que são as guerras internas e as guerras externas. A gente acaba passando por duas frentes diferentes de combate. E às vezes você está até se dando bem em uma, você está conseguindo, né, na guerra interna, você está indo ali administrando, quando de repente, quando você menos espera, vem uma guerra externa. Aí tu, meu Deus do céu, e você às vezes é pego no contrapé, porque você não estava esperando aquilo. Ou ao contrário, você está, né, trazendo ali, conseguindo resolver os conflitos externos, e quando você menos vê uma coisa interna, e acaba mexendo com você, aí você, puxa vida, cara. E aí aquilo pode te desmotivar. E é em cima desses ataques que eu trago mais uma vez. Você precisa reavivar o dom que é em ti. Você precisa reavivar, buscar o reavivamento no seu ministério. Amém, igreja? Bom, vamos lá. Pergunta básica para você. Qual é a pior guerra? É a interna ou é a externa? Pergunta interessante. Qual é o pior combate que nós passamos? Os combates internos ou os combates externos? Bom, vamos falar primeiro das guerras externas. Quais são, o que eu posso chamar de guerras externas? Primeira delas, guerra de vaidade. Como seriam as guerras de vaidade que um pastor tem que enfrentar semelhante a Timóteo? Ah, a Júlia está aqui, a Júlia não chega atrasada nos cultos, a Júlia está sempre presente, a Júlia está sempre sorrindo, a Júlia está sempre intercedendo, né? Que ela fica quietinha intercedendo. E aí eu chego e falo, cara, eu vou colocar as mãos sobre a Júlia e vou colocá-la como líder da intercessão, porque ela vive intercedendo, vive calada, né? Está sempre buscando uma posição ali atenta. Mas aí, de repente, a Rebeca chega e fala, não, esse cargo era meu. Pô, cara, eu tô vindo com criança aqui, eu tô buscando, eu tô... E aí começa o quê? A guerra de vaidade. E essa guerra de vaidade acaba trazendo uma desestrutura, onde de repente ela não chega para ou uma outra pergunta, de repente ela chega e fala assim, o que você viu em mim? E eu vou poder dizer, eu vi isso, o Espírito de Deus tocou meu coração. Porque ela pode chegar e falar assim, mas eu não me sinto capaz. Ou outra fala assim, pô, mas eu me sinto mais capaz que ela, por que você escolheu ela? Só que em vez de ela chegar e perguntar para o pastor o motivo, ela pergunta para todo mundo, menos para o pastor. Muitas vezes nós erramos de uma forma extraordinária porque nós não chegamos em quem de direito. E eu costumo dizer isso, já disse várias vezes na minha vida, que é a geração Malhação. A Malhação, há 20 anos, vem desconstruindo a situação do diálogo. Que isso, pastor? Pô, há 20 anos atrás eu assistia a Malhação. Eu até brinco, né? Eu conto para o pessoal a história, que eu fazia a faculdade, eu chegava do quartel e eu tinha que pegar um ônibus de horário da prefeitura, porque eu morava numa cidade e estudava em outra. Então eu trabalhava numa cidade, morava numa outra cidade
e estudava numa terceira cidade, tá dizendo? Eu fazia literalmente o Triângulo Mineiro, né? Porque eu andava 30 quilômetros para lá, do trabalho, depois andava 30 para a faculdade, e da faculdade para lá era mais 30, né? Era literalmente uma situação triangular, né? Só que eu não podia sair direto do serviço para... Por quê? Porque faltava dinheiro para o combustível. Uau! Sério, pastor? Sério? Faltava dinheiro para o combustível. Então eu tinha que ir para casa que era mais perto e pegar o ônibus da prefeitura para ir para voltar. Só que o ônibus da prefeitura é aquilo, não esperava ninguém. Ó, é um ônibus do horário X, tipo o ônibus da rodoviária, né? Ele sai, era 5 para as 6, se eu não me engano, o horário do ônibus, né? O 6 e 5, acho que era 6 e 5. Então, naquela época, tinha novela das 6, né? Então, a Malhação acabava tipo, alguns minutos para as 6, para ter o comercial lá e começar a novela das 6. Era um negócio meio pontual naquela época. Então, o que eu fazia? Eu ligava a televisão, deixava ali na minha altura e começava a me arrumar. E tá passando. Aí deu um intervalo, eu já ficava alerta. Dava outro intervalo. Opa, eu já sabia que só tinha um bloco ali. Eu não estava assistindo, mas eu tava tocando. Só que todo dia aquilo ali você escutava uma parte, fragmentos da história. Quando começava a música que terminou, eu sabia que se eu não estivesse pronto, eu tinha que correr, porque senão eu ia perder o ônibus. Então era uma estratégia que eu ia. Aí quando eu saía de cá, minhas mulheres desligavam, porque ela não suportava a novela, como não suporta até o dia de hoje. Então, eu estava ali, né? E eu via diversas histórias de alguém que amava alguém, que alguém disse que alguém não amava mais, aí terminava, aí começava com outro. Aí quando você ia ver, era tudo um grande mal-entendido. Mas as pessoas não tinham o hábito do diálogo. Então eu posso dizer com muita propriedade que a geração Malhação foi ensinada a não dialogar, a se mover pelo impulso, a se mover pelas questões da alma, que é exatamente como eu comecei dizendo aqui, que é um grande problema que nós enfrentamos nos dias atuais. Amém, igreja? E aí, quando a gente tem, que mais a gente tem? A gente não, né? Eles têm, né? Outra coisa, a mornidão dos irmãos e, por vezes, da liderança. É uma outra situação que nós precisamos trabalhar. As pessoas, o dia, ó, tô firme, tô buscando, tá junto, tá colaborando, daqui a uma semana chega se arrastando com as mãos no chão. Então, o que houve, cara? Mão de orangotango, né? A pessoa chega bem curvada, né? Aí tu, o que houve, cara? Ah, não, bateu uma tristeza, bateu um desânimo, bateu uma desilusão, a vida tá muito quente, tá muito frio, eu não sei se eu vou aguentar, se eu suportar, tá batendo 15 graus, tá quase geando no Rio de Janeiro. Aí tu, caramba, nada a ver, vamos lá, supera. Então nós temos que trabalhar o quê? A mornidão dos irmãos e por vezes também chega na liderança. Que às vezes as pessoas estão trabalhando, daqui a pouco a pessoa, não, quero entregar o cargo. E tu entregar o cargo por quê, cara? Não, porque tá muito difícil, eu não tô aguentando, tá difícil demais. E o líder precisa administrar tudo isso. E eu vou dizer para você que isso não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não estava falando para Timóteo sobre isso. Só por mais que hajam esses ataques, essas dificuldades, a gente precisa o quê? Respirar fundo para superar tudo isso. Outra coisa, inconstância. As inconstâncias são muito complicadas também no corpo de Cristo. Hoje eu sou dizimista, amanhã eu não sou mais. Hoje eu estou buscando oração, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou no jejum contigo, amanhã eu não estou mais. Você, caramba, o que está acontecendo? Ah, sei lá. O que eu comprei aqui? Eu estava no jejum, na compra do jejum, mas minha esposa comprou um queijo com anastra e ela vai fazer um pão de queijo. Aí você sabe como é que é, né? Não dá para jejuar com pão de queijo na geladeira. É assim. Eu lembro que eu brincava que tinha gente que fazia, né? Vou fazer, entrar no propósito de jejum de 21 dias. Daniel, 21 dias sem comer picanha. Vou ficar 21 dias, não vou comer picanha. Aí tu chega pra pessoa, pô, aí tem um voucher aqui do restaurante, vambora? Não, só vou depois de 21 dias. Porque, né, existem tentações que são fortes demais. Aí tu, pô, tem que... Eu lembro minha esposa, que ela fez um propósito de 100 dias, e foi 100 dias, 4 meses, eu não lembro exatamente, que ela chegou e falou assim, não vou comer pão. Ah, sim, aí sim. E o pai dela tinha aberto uma padaria nova lá no lugar onde ela morava, né? E o pai dela, todo dia, ela fez questão de experimentar tudo que a padaria fazia. 70 dias, né? Tudo que a padaria fazia, fazia 20 tipos de pão. Então, ele falou assim, todo dia eu vou comprar um diferente. Aí, depois que ele comprou todo diferente, ele falou assim, qual é o melhor? Não sei, vou comprar tudo de novo.
Bolos, fazia 10 tipos de bolo. Então, vou comprar um bolo por dia, aí depois eu compro de novo para ter certeza se eu não escolhi. E aí eu vou dar minha nota sobre essa padaria. Pergunta quando foi isso? Foi no meio do jejum dela. Aí, quando ela acabou o jejum, ela chegou e falou assim, pronto, pai, acabei o jejum. Aí, agora acabou também a verba que eu tinha separado para testes, né, gastronômicos, e eu vou parar porque aquela padaria é muito caro. Cansei da padaria. Verdade é essa? A história é literal e verídica, cara. E não... Cansei, enjoei. Eu comi tanto ali nesses 70 dias que eu enjoei. Aí veio o maridão dela, salvou a vida dela. Né, e... Só que, brincadeiras à parte, foi nesses 70 dias que ela ganhou um marido. Foi exatamente nesse... Mas ela estava num propósito para receber o marido? Não, ela estava num propósito para crescimento da igreja. O propósito dos 70 dias era para crescimento da igreja. Deus, contemplando o coração dela, falou assim, ela vai ser mulher de pastor. Então ela se preparou para ser esposa de um pastor. Ela está mostrando que ela é constante como um pastor precisa de uma esposa. Então eu vou mandar para ela o quê? Um cara que tem um chamado pastoral. Essa matemática é muito linda e muita gente na igreja não entende. Rapaz, mas Deus já profetizou e Deus mostrou, e por que não acontece? Por que será? Ela estava no propósito 70 dias pelo crescimento da igreja. Em momento algum, ela estava chorando pela igreja, mas não estava buscando marido. Olha que lindo. Só que ela estava mostrando do que ela era feita. E mostrando do que ela era feita, o Senhor contemplou e falou assim, pega esse aqui, já pode mandar, porque ela agora está pronta. E foi literalmente no final desses 70 dias que nós nos conhecemos. Eu ainda lembro ela não comendo pão. Bom, então a gente falou das questões das guerras externas que afetam um pastor, um líder de célula, um líder de departamento e etc. Agora a gente vai para a questão interna. E a principal coisa a ser dita é a questão tendenciosa, pecaminosa da nossa essência. Nós somos seres humanos, nós temos uma tendência má. Nós temos pessoas mais que têm maus pensamentos, vontades estranhas. Às vezes passam coisas que eu não sei na mente de vocês. Como eu disse, algumas pessoas aqui são mais evoluídas do que eu, né? Mas eu, às vezes, estou parado e passa pensamentos que eu falo assim, cara, como é que eu estou pensando isso? De onde vem esse pensamento? Coisas esdrúxulas. Quem nunca passou por isso? Pô, eu tô aqui, de repente você se vê lá matando um coelho, sei lá, e tu... Caraca, por que eu tô matando o coelho? O que o coelho tem a ver com a história, cara? Coelho branquinho, fofinho. E você se vê fazendo coisas. Não é verdade? Se você falou coelho, eu posso até lembrar, né? Que você tá lembrando do acampamento do quartel, que tem umas histórias com coelho e tal. Se você tem problema com morte de coelho, não vire militar. Porque eles têm um detectômetro de pessoas que têm problema, não é verdade? Com pessoas com morte de animais, de galinha, de coelho, né? De animais que viram comida. Eles têm aquela tropa, às vezes, de 200, 500 pessoas. Tem pessoas que têm um curso de farejador. Eles vão no meio ali, ó, aquele monte de gente, cheio de gente, cheio de lama, só com os números. E eles, ó, você vai lá, pega o coelho. Aí continua andando, vai andando, daqui a pouco você pega a galinha. É um negócio fantástico, cara. Dificilmente essas pessoas erram. Esse curso é muito bom. Eu só não sei onde eles fazem esse curso. Ou se eu não sei se também, de repente, ó, é o tinhoso que fala no ouvido deles, ó, vai no fulano, vai no... Não é possível, cara. Todos esses anos de quartel sempre acertam no recrutamento o candango que vai dar pânico. Tem pânico para matar o coelho e tem pânico para matar a galinha. E o mais maneiro, quando às vezes tem aquele que é problemático que fala assim, ufa, escapei. Aí quando termina de matar a galinha, que corta a cabeça, fala, agora bebe o sangue. Aí você bebe o sangue. Aí desmaia, aí tu... Não sabe o que é isso? Seja militar que você vai entender, né? Eu não posso... Eu só tô te dando spoiler aqui, mas depois que passa é engraçado. Na hora não é tão engraçado, não. Mas o fato é, nós temos tendências pecaminosas e às vezes passam coisas na nossa mente que a gente para. Pastor, por que isso acontece? Porque existem setas que voam de dia. A Bíblia fala sobre isso. E às vezes essas setas conseguem nos alcançar. Nós estamos chateados, nós estamos magoados, nós estamos de bico. E aí às vezes nós abaixamos a nossa guarda. E o que fica desprotegido? A nossa cabeça. E essas setas vêm aonde?
na nossa mente. Está entendendo o mistério? E aí essa seta pega na nossa mente e ela vai jogar um pensamento esdrúxulo. A questão é, o que você faz com isso? Qual é o seu próximo passo diante dessa situação? Eu te digo, o próximo passo a ser feito com isso é você pegar esse pensamento, lançar essa seta fora e repreender em nome de Jesus. Não permitir que aquilo vá da mente para onde? Desça para o coração. Traduzindo, vir maus pensamentos pode acontecer com os melhores de nós. A questão é, o que eu vou fazer? Eu não posso dar vazão para que isso chegue no meu coração e se espalhe pelo meu corpo. Eu não posso permitir que isso torne uma realidade. Um pensamento ainda não é uma realidade. Essa é a reflexão que eu divido com vocês. Enquanto é pensamento, há um grau de perigo. A questão é quando nós permitimos que isso se torne um ato. Então, em nome de Jesus, não permita que esses atos se tornem realidade na sua vida. Repreenda esses pensamentos. Quando ele bater, se veio o pensamento, você já, repreende na hora. Essa semana mesmo, passei por uma que eu olhei, eu vi estava viajando, voltando, e eu vi uma cabine da Polícia Rodoviária Federal. Minto, da Rodoviária Estadual, estava no estado de São Paulo, da Rodoviária Estadual. Eu até comentei uma cabine da Rodoviária Estadual, né? O nome é parecido, mas eles invertem, é Estadual Rodoviário, acho que para não ficar parecido. E naquela hora que eu passei pela cabine, que eu voltei para frente, veio uma seta de um pensamento. Eu parei alguns metros à frente e falei assim, cara, por que me veio esse pensamento? Esse pensamento não tem sentido. Mas quando eu olhei para aquela cabine, alguma coisa que estava ali, olha que interessante, alguma coisa que estava ali, lançou a seta em mim. Porque os metros na estrada, eu posso dizer os quilômetros à frente, alguns, né, poucos minutos na estrada é quilômetro. Então os quilômetros, alguns minutos que eu continuei na estrada, depois passamos pelo posto, ficou uma coisa na minha mente. Eu falei, cara, parei, falei, eu tô aqui na estrada aí, que negócio, estrada, pro horizonte, meio cochilando, e aquele pensamento veio. Eu falei, não, cara, esse pensamento aqui vem de onde? Por quê? Eu repreendo, e aí comecei a orar, Senhor, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, eu apresento a seta que veio, e aí comecei já a clamar pela minha família, porque aí o macete não é só rejeitar a seta. Anota essa daí. O macete, quando Satanás te ataca, é você contra-atacar. E aí eu já comecei a orar pela minha família, orar pelas pessoas no carro, orar. Aí pronto, ele ligou o alerta. Então eu levantei rapidamente a guarda, falei, eu tô com a guarda alta, então vou pro combate. Então ali eu comecei a combater um bom combate, conforme a palavra me alerta a fazer. Então, em nome de Jesus, eu te chamo a pensar. Lembre-se, você precisa reavivar. E a segunda parte da história, além de reavivar, versículo 7, Deus manda te dizer, igreja, Deus manda te dizer, pastor Adriano, eu não dei a vocês um espírito de covardia. O Senhor não derramou sobre a igreja, Ele não nos chamou de onde nós estávamos para sermos covardes. Ele nos chamou para vivermos uma nova vida ao lado dele, como combatentes em Cristo Jesus. Ah, você está falando isso porque você é lutador, você está estereotipado sua fala porque você é militar. Não, estou estereotipado na fala porque eu leio a Bíblia. E a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo e desceremos com Ele como um exército. Então, se nós desceremos como um exército, é porque Ele está arregimentando o quê? Guerreiros e guerreiras do Senhor. Combatei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo fala sobre isso. Então nós estamos numa situação de combate constante, onde nós estamos sendo adestrados. Adestra as tuas mãos. Olha só quantos versículos vai falar na Bíblia, a gente vai falar muito. Maneja, ai meu Deus do céu, maneja o quê? A espada? Maneja. Não desfira golpes ao ar, para não se cansar, traduzindo em vários momentos. Você precisa lançar mão de escudo, precisa lançar mão de broquel. Traduzindo, escudo de ataques longos, broquel, ataque com espada, ataque direto, ataque de infantaria. Tem escudos diferentes, a gente pode administrar até um dia sobre isso. Então você tem que saber manejar os dois. Como é que eu manejo o escudo longo? Como é que eu manejo o escudo curto? Ele fala sobre atiradores de funda, que eram o quê? Acertavam ali, ó, uma moedinha.
Então, existem vários momentos na Bíblia que ela vai nos ensinar que nós precisamos nos postar como guerreiros. Mas é guerreiros para guerrear contra um outro ser humano? Não, porque ele também avisa que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores do ar. Então, nós não podemos nos apequenar como servos do Deus Altíssimo. Nós precisamos nos posicionar e contra-atacar o inferno. Para o quê? Para tirar o máximo de pessoas que estão cativas lá. Então ele fala, não te dei o espírito de covardia, mas eu te dei o espírito de poder, de amor e de moderação. O de amor é fácil. Porque sem o amor, nada faria. O próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios. Ele começa ali em Coríntios 12, 13, ele discorre ali, se você não leu, eu convido você a ler. Ele discorre sobre o amor de uma forma linda. Pode até botar depois aí que você está assistindo, até joga nos comentários embaixo, né? Sobre o versículo que você acha mais lindo desse capítulo 12 e 13, ali de 1 Coríntios. E ele vai discorrendo ali sobre o amor e a importância do amor. É o combustível, a mola mestra para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam, para se manter vivo, para se manter de pé, para se manter fiel. O amor é a base. Mas ele fala, além do amor também, ele fala que nós recebemos o espírito de poder. E o espírito de poder está relacionado ao dunamis, que vai haver o dínamo, né? Que é a peça que você vai girando, que vai o quê? Gerando poder. Então, nós temos esse dínamo, esse dunamis dentro de nós. A grande questão é que ele precisa fazer o quê? O dínamo gerar energia. O que acontece a esse povo aí que é da engenharia? Eu preciso o quê? Fazer ele girar. Então eu dou uma ação sobre ele, ele vai girando, e aí, conforme ele vai girando, dentro dele vai gerando as ações químico-físicas, e aí com isso tudo vai gerando o quê? Gera energia, não é isso? Então ele precisa movimentar, precisa agir sobre ele para que haja poder. Então o que ele está falando aqui? Ele está reendossando o que ele falou em cima. Eu preciso trazer um aquecimento, eu preciso trazer um movimento, eu preciso tomar ações, atitudes, postura. Para que o quê? Para que volte a reacender o fogo que há em mim, a vontade que há em mim, o espírito voluntário que há em mim, a vontade de fazer acontecer, de ver transformações, de acreditar em milagres. Então eu preciso dar energia, eu preciso fazer movimento para que gere esse dunamis, para que as coisas voltem a acontecer e o poder seja derramado novamente, não só na minha vida. Uma coisa que eu escutei essa semana, muito interessante, é que normalmente os dons espirituais não estão atrelados a nós. Eu quero receber um dom, quero receber um dom. Você tocou, para que você quer receber um dom? Os dons espirituais não são para a gente. Os dons são dons de serviço. É para que eu receba algo para fazer algo para alguém. Se você é um egoísta, para que Deus vai te dar dom? Se você não consegue se importar com o próximo, e aí é interessante. Jesus Cristo fala o quê? Quais são os dois principais mandamentos? Shema, ó Israel, e segundo, ele fala, e amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se eu tenho um dom, se Deus derramou um dom sobre mim, eu amo o próximo, e eu vejo ele em dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse dom que está em cima de mim, essa força, essa capacitação que Deus me deu, e nesse dunamis, nessa força, nessa energia, eu vou lançar sobre ele. Seja um dom de socorro, seja um dom de auxílio, seja um dom de combate. Eu vou pegar a armadura espiritual, vou jogar na direção dele, vou pegar a espada, vou entregar para ele. Não, mas o que eu tenho é o dom de serviço, então eu vou cuidar se ele está ferido. Se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar ele a fazer com que a coisa aconteça. São dons, são maravilhas que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente possa abençoar outros. E aí você fala, por que ele dá até gente que dá a 30, a 60 e a 100 por um? Porque ele conhece a tua capacidade de provisionamento. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos rios e não represas. Não é para represar, não é represar, não é represar. Vocês precisam, Israel. Porque quando você for Israel, você vai, com certeza, no Mar Morto, e você vai entender o que eu estou falando. Existem afluentes que jogam, vida, e a vida corre pelaquela situação desértica, aquela região desértica. Só que chega no momento que o Jordão chega num ponto mais baixo. E aí você olha em volta, ele não tem ligação com lugar nenhum. Termina ali.
O sol bate, evapora, e é por isso que não transborda. Evapora e segue nuvens, a corrente de ventos. Mas o fato é, ele não manda para lugar nenhum. E ele é chamado de mar morto. Não tem vida naquele mar. Porque ele só recebe. Ele recebe, ele recebe. Ele a vida inteira recebe e não dá nada. Por que o Rio Amazonas é o que é? Porque ele recebe dos afluentes e ele entrega para o mar. Traduzindo, é um ciclo da vida. E aí você vê os peixes, tem cada peixe gigantesco. Eu tive o prazer de comer peixe do Rio Amazonas. Filipe também já teve o prazer. Cátia já teve o prazer também, já comeu peixe do Rio Amazonas. E muito. Então você vê aquele que ele recebe e ele dá. Ele recebe e dá. E é para isso que o Senhor nos dá semente. A gente precisa entender que a semente que o Senhor nos dá de prosperidade é para que nós possamos receber. Usufruir, sim. Mas precisa dar também. Porque senão nós vamos estar como mar morto. Só recebendo. E para terminar a mensagem, nessa noite, a terceira coisa é a moderação. A outra tradução vai falar dessa moderação. No grego, a tradução é domínio próprio. E o interessante é que quando a gente chega lá no Koiné e a gente entende a palavra, estuda a palavra, entende, ela não se foca somente para o a mais, os extremos, ou o extremo máximo. Traduzindo, você come demais. Você gasta demais. Você tende a falar alto, você grita demais. Você sente compulsão, é demais. A mesma palavra serve também para o de menos. Olha que maneiro isso. São os dois extremos. A mesma palavra no grego trata dos desvios para os dois extremos. Para o máximo e para o mínimo. Libido, não tem nenhum. Está dentro. Está encaixado. Vontade de trabalhar, não tem nenhuma. Está encaixado. Palavras proféticas, zero. Está encaixado. Traduzindo, ele trata no mesma palavra, Paulo vai falar, ele usa a mesma palavra que serve tanto para aquele que anda na inércia, para aquele que se precipita. Para aquele que está agindo impulsivamente, como aquele que está estacionado fazendo nada. Então ele fala aqui, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Traduzindo, eu não sei em que situação você se encaixa hoje na sua vida. Talvez vocês tenham andado muito em sobressalto, com medo de dar um próximo salto, mas, pastor, você tem visto o que está acontecendo com a humanidade? Eu não sei se a vacina vai dar certo ou não. Não, a economia está retraída, eu não sei se eu devo ou se eu não devo. Ou, de repente, você chega, e como a gente falou semana passada, você não vou pregar de novo da semana passada, você pega lá o link da semana passada e escuta, onde, na verdade, muitas pessoas querem a fórmula mágica para se dar bem. E acabam se envolvendo em estelionatos, traduzindo que tudo que aconteça, o que foi apresentado em 2 anos vai acontecer. Em 2 anos, em 2 meses vai acontecer. Todo o lucro que está... Isso não existe. Isso é estelionato. E aí acaba se envolvendo, porque se precipita e acaba se envolvendo em golpes. E aí o pouco que você tinha, você ainda pede porque se envolveu num golpe. Misericórdia. Não, tá muito barato, eu vou aqui porque eu vou me dar muito bem, quando você vai ver que ficou sem nada. Porque o pouco ainda você perdeu. Então cuidado com essas situações. Muito cuidado, em nome de Jesus. Deus sabe por que isso aqui não está escrito. Se me vê agora, eu estou dividindo com a igreja. Então nós precisamos ter equilíbrio. Mas equilíbrio e continuar andando, continuar se movendo, continuar fazendo, continuar acreditando. Permitindo que o dínamo que está dentro de nós seja movimentado. E quando ele começar a ser movimentado, a energia vai começar a ser gerada. Sabe, o Espírito Santo está me mostrando agora uma bicicleta Philips. Eu sei que
pouquíssima gente vai entender o que eu tô falando. Depois você joga na internet. Bicicleta Philips, que você vai entender. Quando eu era pequenininho, tinha uma bicicleta que parecia o proporcional de uma moto. Quem tinha uma bicicleta que era como se tirava uma onda como se tivesse uma moto hoje. Não é verdade? Mas nos anos 70. Só que a bicicleta Philips não é dos anos 70, é dos anos 60 ainda, né? 50, 60. Porque quando eu era garotinho pequeno, lá em 70 e pouco, eu olhava para ela e via que só a gente, né? Não era qualquer um que tinha uma bicicleta Philips. Era importada, não era? Era inglesa, se não me engano. E aquela bicicleta Philips era preta, era negra, igual petróleo. E o detalhe dela, diferente das outras, é que ela tinha um farol cromado na frente. E do lado dali do freio, tinha uma pecinha que você comandava. Quando você... Aquela pecinha, ela encostava no aro, e quando a bicicleta ia andando, aquela pecinha se movendo, e aquela pecinha girava a energia para acender o farol. Meu amigo, você não tem noção da onda que aquilo tirava. Ah, eu comprei um Fusca. Ah, tá, mas você tem uma Philips? Não, porra. Eu tenho um cavalo, eu tenho uma Philips. Oh, você tem uma Philips. Então o negócio era top de linha. Era o ápice. E aí você pergunta, por que aquela bicicleta era tão especial naquela época? Porque a iluminação pública ela era muito precária. E ela tinha a capacidade de gerar energia dela mesma. E seja por que caminho que você andasse. Uma luz se iluminava à sua frente. Mas era muito interessante, e eu quero que você entenda isso. Ela não tinha uma bateria. Ela tinha um dínamo. E para que a luz saísse daquele... Não, então eu vou acender aqui para ver para onde eu vou, para começar a pedalar. Era assim que acontecia? Não era assim. Você precisava o quê? Botar a bicicleta na direção que você queria. Ralar, chebe, soube, e começar a pedalar. E quando você começava a pedalar, automaticamente o farol acendia. E o seu caminho era iluminado. Mas se no meio do caminho você falasse, minha perna está doendo, eu vou parar, e você freasse a bicicleta, o que acontecia? O farol apagava. O Espírito Santo de Deus fala à igreja essa noite. Vocês precisam se mover, que eu vou acender as luzes diante de você. Você precisa se mover, você precisa agir pela fé, você precisa colocar energia nisso, que aí quando você colocar energia, eu prometo a você que não vai te faltar luz para guiar o teu caminho. Essa é a promessa do Senhor para o corpo de Cristo. Agora nós precisamos tomar as nossas decisões e romper com o espírito de covardia e decidir andar um novo momento, um novo tempo ao lado do Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, eu quero clamar essa noite. Assim como o Senhor deu o exemplo dessa bicicleta, assim como o Senhor deu o exemplo desse farol, eu quero pedir agora que as forças espirituais nas nossas pernas sejam restauradas. Eu quero pedir agora, nesse momento, que o nosso equilíbrio seja restaurado, porque nós precisamos pedalar. Que nós possamos ter, Pai, força em nossos braços para segurar esse guidão. Que nós possamos ter força na perna para colocar essas rodas a girarem. Que nós possamos ter equilíbrio para andar pelo caminho correto, fazer as curvas na hora certa. Mas o que eu quero te pedir em nome de Jesus é que essa lâmpada não venha a queimar, que essa lâmpada não venha a se apagar, para que nós possamos olhar o nosso destino e que ele tudo possa clarear diante dos nossos olhos, Pai. Para que nós possamos enxergar os muros, as pedras, os espinhos que são colocados pelo inimigo da nossa alma diante da nossa caminhada. Espírito Santo, eu quero pedir agora que o Senhor venha adestrar as nossas mãos nesse guidão,
para que nós possamos desviar dessas armadilhas e dessas ciladas, papai. Senhor, enquanto nós pedalamos, nós não podemos abrir mapas. Nós não temos tempo para isso. Porque se nós pararmos em meio a essa noite e abrirmos o mapa, nós não teremos a iluminação desse farol. Então eu quero pedir uma coisa muito especial. Que a nossa mente possa estar conectada no GPS do céu, para que nós possamos estar andando pelo caminho correto, com segurança, protegido e guardado pelo Senhor. Nós não queremos perder mais tempo. Muitas vezes na nossa vida nós pegamos caminhos errados, que nos levam a lugares, Pai, que não alegram o nosso coração. Que nos entristece só de nós lembrarmos, mas eu quero clamar essa noite, Espírito Santo de Deus. Mesmo que nós venhamos a estar em caminhos errados, eu quero pedir que o Senhor nos dê o norte, o direcionamento correto. E sabe, nesse momento, enquanto eu oro pedindo direcionamento, o Senhor me mostra que existem duas formas disso acontecer. Uma delas é o Senhor criando um atalho para voltarmos logo ao caminho, e eu te agradeço por isso, Pai. Mas da mesma forma, o Senhor me mostra que tem algumas outras situações que nós precisamos fazer o caminho de volta. Para onde nós nos perdermos, voltar ao caminho correto. Eu não sei, Pai, qual é o melhor que o Senhor tem para cada um dos teus servos e servas. Mas eu quero te pedir que o Senhor nos direcione. Nos dá o mapa. Nos dá vontade. Nós repreendemos o espírito de medo em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que nos norteie. Que as nossas pernas não fiquem titubeantes. Mas que nós possamos ter um pedalar firme. Para que no momento certo, na hora certa, nós possamos chegar ao nosso destino, que é estar ao teu lado na eternidade. Eu clamo ao Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, já te agradecendo, Pai.